Neste culto solene de ação de graças pelo centenário desta igreja, 3 especiais momentos vêm à nossa mente, pelos quais damos graças ao Deus Supremo, declarando com profundo reconhecimento, tal como Samuel em seu livro 1, 7, versículo 12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Primeiro momento. Era uma tarde de domingo, dia 27 de fevereiro de 1921, quando um pequeno grupo de 34 pessoas estava reunido em um salão do então Colégio Evangélico Americano, hoje Colégio Presbiteriano Agnes Jeskinen. Concretizava-se naquela ocasião um sonho do reverendo Jerônimo Nogueiros, que deixara o magistério e resignar ao pastorado de uma igreja em Natal para, em suas próprias palavras, abre aspas, atirar-me à sorte, lançando os fundamentos do meu sonho, fecha aspas, qual seja fundar esta igreja. Foi então dirigido ao presbitério de Pernambuco um documento assinado por membros, congregados e oficiais de diversas igrejas, solicitando autorização da Igreja Presbiteriana do Brasil para a organização da segunda Igreja Presbiteriana do Recife. Segundo momento, era a noite do dia 15 de novembro de 1957, quando se concretizou outro sonho do reverendo Jerônimo Nogueiros. Naquela noite, em culto solene, era inaugurado este templo, sobre o qual assim se pronunciou o saudoso reverendo em sua mensagem pregada naquela noite. Abre aspas. Esta casa foi destinada exatamente à proclamação da mensagem do Evangelho ou do Cristo crucificado, essência desse Evangelho. Escolhi este lugar como mais próprio para realizar o pensamento apostólico transmitido por esta palavra, pregar. Meus amigos, eu vos venho dizer aquilo que dizia o apóstolo Paulo há quase 20 séculos. Nós pregamos a Cristo crucificado. Fecha aspas. Para que este propósito não fosse jamais esquecido, ele o fez gravar no vitral que embeleza este templo. Pregamos a Cristo crucificado. O reverendo Jerônimo, aniversário desta igreja, expressou seus sentimentos em versos que revelam o sentimento que inundava a sua alma. Santa Igreja, lar ditoso, ó sonho do meu amor, no transbordar do meu gozo, vim saudar-te com fervor. Ergue bem teu estandarte e fica sempre de pé, e espalha por toda parte a salvação pela fé. Ao longo desses 100 anos de existência, a semente plantada em 1921, qual seja aquela pequena igreja, floresceu, cresceu, se desenvolveu e gerou outras igrejas espalhadas por essa cidade, a saber, igrejas de Tegipió, Madalena, Sucupira, Afogados, Olinda, Cordeiro, Guararapes, Jordão, Nova Descoberta, entre outros que receberam apoio desta igreja no seu início. Segundo a exortação do citado verso, e espalha por toda parte a salvação pela fé. A condução do rebanho de milhares de ovelhas que encontraram seu abrigo espiritual neste abençoado aprisco, coube a vários pastores que sucederam ao reverendo Jerônimo, aos quais, neste momento histórico, manifestamos a todos o reconhecimento pela direção espiritual da membresia e administração do patrimônio legado pelo reverendo Jerônimo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, assim disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Parafraseando o apóstolo Paulo, podemos dizer: o reverendo Jerônimo Nogueiros plantou, os pastores reverendos Diniz Prado de Azambuja Neto, Josibias Fialho Marinho, Henrique de Lima Guedes, Noé de Paula Ramos, Nizam Bahia da Rocha, Reginaldo José de Pinho Borges, Edson de Oliveira e Leonardo Silva Falcão Vilela regaram, mas Deus deu o crescimento. Terceiro momento. Hoje, nesta manhã de domingo, nós, membros e congregados desta igreja, prestamos este culto de adoração ao Senhor e de ações de graças, dando início oficialmente às comemorações do centenário desta igreja, em continuidade ao que expressamos desde o início deste ano no lema que adotamos: um ano de gratidão por um século de bênçãos. Devemos nos conscientizar que somos responsáveis pela continuidade desta missão que Ele nos confiou,
dando prosseguimento ao propósito para o qual ela foi plantada, pregar o Evangelho de salvação. A exortação do reverendo Jerônimo Nogueiros, em seus inspirados versos, deve ressoar em nossos ouvidos. Abre aspas. Prossegue, fiel igreja, rebatendo as novas mais, e Deus sempre te proteja contra a heresia minais. Prossegue firme, mimbada, com aquele fulgor e glória, com que na fase passada escreveste a tua história. Avante, igreja pretenda da Boa Vista, prossegue em tua nobre missão, e que Deus derrame suas copiosas bênçãos para a continuidade desta obra. Neste momento, nós queremos prestar homenagem a 2 pastores, ex-pastores desta igreja, que estão conosco aqui no púlpito. Primeiramente, quero me referir ao reverendo Reginaldo José de Pinho Borges, que esteve à frente dessa igreja, foi indicado pelo presbitério para vir aqui, em um momento em que a igreja passava por certas dificuldades, e ele conseguiu reestruturar a igreja, sendo depois eleito para um pastorado, mais 5 anos, e durante o período que ele aqui esteve, deu um apoio imenso à membresia, aumentando o número de membros, fez um trabalho magnífico que foi a reconstituição, o resgate da história desta igreja, dos 80 primeiros anos, através do livro A Saga do Carvalho. Tem toda a história da igreja desde o ano 1921, durante 80 anos. Posteriormente, com o apoio, a colaboração também da irmã Miriam Machado, nossa saudosa irmã, escreveu o livro Memórias, onde dá continuidade à obra. Então, com isto, nós queremos lembrar o trabalho do reverendo Reginaldo à frente desta igreja, que não chegou ao final do 2º mandato, porque houve a convocação por parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, da presidência, para assumir a Secretaria Nacional do Idoso, onde está até hoje. Nesse momento, eu convido o reverendo Reginaldo para vir aqui à frente e convido o irmão Bahia para entregar uma placa comemorativa. Diz o texto da placa: a quem honra, honra. Romanos 13, 7. A Igreja Presbiteriana da Boa Vista manifesta ao reverendo, desculpe, peguei a placa errada, ao reverendo Reginaldo José de Pinho Borges, perdoe-me, a gratidão pela ação pastoral à frente desta igreja, pelo zelo pela doutrina, atenção à membresia e dedicada à evangelização no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2010. Recife, 7 de novembro de 2021, o Conselho da Igreja. O Reginaldo vai dar uma palavra agora. Queridos e queridas, eu vinha pensando o que falar hoje aqui pela manhã. Mas um texto bíblico nos chama a atenção, que diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Deus colocou na história da minha vida a Igreja da Boa Vista. Eu vim para aqui quando eu era pastor da Congregação Presbiteriana do Caçote. E aqui nós passamos 11 anos, porque Deus, eu creio que Deus vai deslocando, né? E quando eu estava no meu 2º mandato aqui, eu tinha sido colocado pelo presbitério 3 anos aqui, tinha passado por uma eleição de 5 anos, uma segunda eleição de 5 anos, eu recebi o convite do reverendo Roberto Brasileiro para me candidatar a secretário, naquela época, geral da terceira idade da Igreja Presbiteriana do Brasil, que hoje é a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa.
E agradeço a Deus por ter me colocado aqui, porque foi aqui que eu comecei o trabalho com os idosos, quando nós apoiamos a FAIP, que hoje é a Federação das Associações de Idosos de Pernambuco, que tem hoje aproximadamente dá um apoio a 5.000 idosos nessa cidade. Foi aqui que eu desenvolvi o trabalho com idoso. Foi aqui que eu fui presidente do Conselho Estadual do Direito da Pessoa Idosa do Estado de Pernambuco, e este ano fui novamente eleito, né, a pedido, né, para que eu voltasse para o Conselho como presidente deste Conselho. Então, nós estamos até 2023 como presidente do Conselho, se Deus assim permitir. Mas é bom a gente lembrar um pouco da história da nossa vida e um pouco da história da igreja. Interessante, por coincidência, Chiquinho, eu trouxe esses 2 livros aqui para lembrar um pouco. Primeiro, se você quiser conhecer a história da igreja nesses, não vou dizer 100 anos, porque eu acredito que a Bíblia que foi lançada, ela não trata de 100 anos, mas esse livro aqui, ó, A Saga do Carvalho, foi quando a igreja completou 80 anos. Aqui você vai ler sobre toda a história da igreja. Você vai saber porque existem esses cortes aí. Você vai saber o que é esse vitral. Toda a iconografia dessa igreja foi estudada pelo curso de arquitetura da Universidade de Pernambuco. Então você pode conhecer isso aqui, através disso. Depois vem Memórias. Memórias traz todas as poesias de Jerônimo Gueiros. Poesias que quando ele morreu eram inéditas. Mas um dia eu estava na igreja de Areias e um secretário de Jerônimo Gueiros chegou para mim e disse: é o senhor que está lá na igreja da Boa Vista? Sim. Eu tenho muito material inédito de Jerônimo Gueiros que não foram divulgados. O senhor quer? Eu disse: quero. Então ele me deu esse material, saiu esse livro aqui, Memórias. Tem mais 5 anos da história da igreja da Boa Vista, 80 na Saga do Carvalho, 5 nesse aqui. E aqui é uma coisa interessante. Todos aqueles irmãos que fizeram parte desta igreja no período que eu exerci também o pastorado até aqui, seus nomes estão neste livro, desde 1921 até o ano de 2010. Então, se você quiser conhecer a história com mais profundidade, você pode ler esse livro. E eu aconselho a leitura desses livros, porque eu conheço o autor e já li todos os livros dele. Que Deus, pois, nos abençoe. O autor sou eu, tá bom? Esse aqui, eu não sei. Vê aí nessa aqui, eu acho que é essa. Após a saída do reverendo Reginaldo, foi eleito pastor desta igreja o reverendo Edson, que esteve conosco desde 2011 a 2018. E com o reverendo Edson nós conseguimos aqui aumentar a membresia da igreja, um trabalho intenso. Houve uma convocação feita por ele para alguns pastores auxiliares que se dedicaram ao trabalho aqui na igreja, a congregação do Alto Pascoal, um atendimento maior, a membresia da igreja conseguiu colocar logo de início este clima agradável para que nós pudéssemos cultuar o Senhor. Foi toda a climatização. E uma coisa, nós começamos com o reverendo Edson a modificar um pouco o boletim da igreja, que era aquele boletim informativo, e passou a ter esse modelo que receberam hoje, em que vem em qualidade gráfica, bonito, sempre com uma capa bonita. A nossa irmã, Dona Cátia, ela capricha na capa, mas o principal é que cada domingo colocamos no boletim a mensagem do domingo anterior, ou pela manhã ou pela noite, uma daquelas mensagens colocada no boletim. Então o boletim durante o culto ele serve de acompanhamento pelos irmãos, e durante a semana serve de evangelização, porque você pode dar um amigo, porque tem o sermão, tem a palavra do Senhor da semana anterior. Também com o reverendo Edson,
fizemos em 2013 a edição de um livro que tem as mensagens pregadas aqui na igreja durante 2013. A maioria das mensagens, pelo menos 80%, 85%, são do reverendo Edson. E algumas pessoas que foram convidadas a me pregar. E então este livro deu continuidade à obra de manter a história da igreja e mantivemos aqui os sermões da igreja. A nossa congregação, a nossa igreja também continuou com o apoio à congregação, ao trabalho realizado na Espanha, através do missionário que se encontra ali. E nós apoiamos a igreja desde esse tempo e continuamos até hoje. Eu convidarei agora o irmão Bahia, decano do conselho, para fazer a entrega da placa ao reverendo Edson, por favor. Vou ler o que diz a placa. A quem honra, honra. Romanos 13, 7. A Igreja Pretenda Boa Vista manifesta ao reverendo Edson de Oliveira a gratidão pela sua ação pastoral à frente desta igreja, com zelo pela doutrina, atenção à membresia e direção à evangelização no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2018. Recife, 7 de novembro de 2021, Conselho da IPBV, da Igreja Pretenda Boa Vista. Meus irmãos, a minha palavra é de gratidão. Gratidão a Deus por ter me dado o privilégio de conviver com os irmãos. E eu posso dizer que foram mais do que irmãos, amigos, que demonstraram em momentos especiais da nossa vida todo carinho e apoio. Agradecer também a esta igreja, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, de minha família, essa igreja nos deu todo o apoio, em oração, com a mão estendida e com o coração sempre disposto a nos amar. Eu posso dizer que eu tenho amigos sinceros nessa igreja. Quando eu falo amigos, amigas também, sinceros, sinceras. Um privilégio muito grande para mim pastorear essa igreja e conviver com os irmãos. Também agradeço ao conselho da igreja pela lembrança e por essa homenagem que quero dividir com todos os pastores que estiveram conosco nessa trajetória, com o pastor Edson Parisi, com o pastor Elias Francisco, com o pastor Elias Brito, com o pastor Dário, com o pastor Lúcio, o pastor... É porque foram tantos, não é? Jerônimo... E teve outro também, mas fica aqui o nosso compartilhar dessa homenagem, dividindo com todos esses pastores. Que Deus continue abençoando essa amada igreja. Nós tínhamos convidado também o reverendo Nizam. O reverendo Nizam está em São Paulo. Então, nesse momento, quero convidar o prefeito Bahia para receber a homenagem. O reverendo Nizam esteve aqui à frente dessa igreja um período realmente de... Estavam passando por uma fase bem difícil. Ele ficou um tempo aqui no pastorado da igreja, durante eu mencionar aqui na placa, e conseguiu trabalhar com o grupo, reunir o grupo. Vários membros novos chegaram à igreja, mas o tempo pastorado dele não foi o período completo, que depois ele teve que abdicou do seu pastorado. E o reverendo Nizam é irmão do nosso caro decano José Bahia. Então eu vou ler para agora a placa que é oferecida ao reverendo Nizam. A quem honra, honra. Romanos 13, 7. A Igreja Pretenda Boa Vista manifesta ao reverendo Nizam Bahia da Rocha a gratidão por sua ação pastoral à frente desta igreja, com zelo pela membresia, com zelo pela doutrina, atenção à membresia e dedicação à evangelização no período de janeiro de 1998 a junho de 1999. Recife, 7 de novembro de 2021,
conselho da IPBV. Quero me lembrar aos irmãos que no salão aqui ao lado foi montada uma exposição com vários materiais colhidos ao longo de 100 anos da igreja. Aquela referência que eu fiz do início da igreja, daquela primeira tarde, está lá uma cópia do documento que foi entregue naquele dia, foi feito, elaborado e entregue ao presbitério. Como tem uma cópia também da primeira ata da nova administração do conselho da igreja, da nova igreja surgida naquela ocasião. Então, outra ocasião, durante todo o mês ficaram expostos esses materiais. É interessante que vão até lá para conhecer mais profundamente o que foi a Igreja Boa Vista e o que é durante esses 100 anos.